Eu sei que nós já poderíamos ter tido outros anteriores a esse, e não apenas sobre esse assunto, mas poderíamos ter falado ou feito outras discussões sobre outros assuntos. Então, como presidente da ordem, eu peço desculpas por a gente não fazer tudo aquilo que precisávamos fazer. Nós temos algumas discussões pairando sobre o ensino teológico. Hoje, exclusivamente, nós vamos tratar de um assunto. Existem alguns questionamentos acontecendo e hoje nós vamos tratar de um deles. É um assunto que pode se desmembrar, pode trazer à tona outros questionamentos, mas nós vamos tentar permanecer no foco central. Eu sei que existem muitos questionamentos, por isso nós resolvemos fazer em forma de fórum. Então, como nós faremos? Nós teremos um momento para ouvirmos o Seminário Teológico Batista Ana Wallerman, que funciona em Dourados, sobre a sua linha teológica. Depois, nós ouviremos o Seminário Sul-Mato-Grossense sobre a sua linha teológica. Hoje em dia, a filosofia está muito exagerada, muito grande, muito avançada. E isso dificulta as discussões, até para se delimitar as discussões, dificulta. E quando nós propusemos o tema seguinte: a teologia que temos e a teologia que queremos em nossos seminários. Então, qual é a teologia que é ensinada hoje no nosso seminário e qual é a teologia que nós, como ordem dos pastores batistas, gostaríamos que tivesse no nosso seminário? Dentro dessa perspectiva, nós trabalhamos as linhas teológicas. Definir quais são as linhas teológicas também é bastante questionável. É muito possível se questionar até o nome de cada uma dessas linhas teológicas. Eu vou citar algumas aqui, mas depois os nossos responsáveis pelas instituições terão liberdade de fazer a sua forma de explicar. Para mim, eu já ouvi muitas explicações que, no final das contas, acabam significando a mesma coisa, mas é quase igual o homossexualismo e a homoafetividade, né? Que a gente quer criar termos para abrandar o significado daquilo que já se tornou pejorativo. Então, nós vamos trabalhar sobre algumas perspectivas, mas, basicamente, nós diríamos que nós temos a possibilidade de instituições que ensinem uma linha teológica filosófica, ou, em alguns outros casos, alguns dizem a teologia crítica, aonde a ênfase é dada, na minha opinião, muito mais aos teólogos e aos filósofos teólogos do que à Bíblia em si. Ou a linha que eu chamo de a linha ministerial, que alguns também chamam de a linha confessional. Então, nós entendemos, para início dessas discussões, essas possibilidades. Ou uma teologia filosófica, que também alguns chamam de teologia crítica, ou uma teologia que eu chamo ministerial, preparando o obreiro especificamente para a igreja, ou uma teologia confessional, onde nós vamos falar sobre aquilo que cremos como batista dentro das nossas instituições batistas. Quero convidar para vir à frente o pastor Joase, que é o coordenador pedagógico do Seminário Batista Sul-Mato-Grossense. Ele poderá ficar à mesa comigo. Quero convidar também o pastor Márcio, que é um professor do nosso seminário Ana Wallerman, em Dourados, que poderá ficar à mesa. Vamos tirar uma cadeira aqui, para não ficar sobrando. Tá. Então nós vamos chamar também o pastor Marcelo, que é o diretor. Ah, é pedagógico? E você é o quê?
Foi o que eu disse, né? Então, o Marcelo é o coordenador pedagógico e o Joás é o coordenador acadêmico. Também está aqui o pastor Elias, que é o diretor do seminário Ana Ollermann. Nós vamos dar 30 minutos, no máximo, para cada seminário, expor aquilo que vivencia na sua realidade acadêmica hoje. Então, cada seminário terá 30 minutos, isso pode ser dividido entre diretor e coordenador. E depois disso, depois de 30 minutos, nós daremos uma geral, um panorama, e nós vamos fazer as nossas perguntas por escrito. Então está aqui papel, se alguém quiser, vou pedir ao pastor Carlos Denardi, por favor, ajudar a distribuir aí umas 4, 5 folhas para cada um, quem desejar, para fazer as perguntas. As perguntas serão escritas. Então, depois desse primeiro momento, 30 minutos para um seminário, 30 minutos para outro, a explanação geral, aí nós teremos um coffee break. Depois do coffee break, nós voltamos para a plenária, perguntas e respostas. Então, terá direito a, se você quiser se identificar, preste bem atenção nisso. Se a sua pergunta for identificada, por exemplo, o pastor Dinarte vai fazer uma pergunta. Então, o pastor Dinarte coloca lá, pergunta tal, pastor Dinarte. Aí, um professor, alguém vai responder da mesa, a pergunta pode ser direcionada. Se você colocar no papel o seu nome, dizendo a pergunta é minha, você terá direito a uma réplica, depois da resposta do diretor, e o diretor terá direito à tréplica. Entenderam isso? Então, se você não se manifestar, se no papel não estiver escrito, olha, minha pergunta, se você quiser permanecer no anonimato, é um direito seu, mas você não terá direito à réplica e tréplica. Então, vai ser a pergunta e a resposta. Mas se você identificar, você terá direito à réplica. Porque, às vezes, o diretor, ele parte para uma linha que não é exatamente a resposta que você queria, então você terá direito a uma réplica e o diretor à tréplica. Quero convidar todos a nos colocarmos em pé. Sim, pastor Dinarte. Pode perguntar. Tá, eu já postei isso. A sua fala é fazer a pergunta sobre a linha teológica. A gente vai ter alguém... Bom, isso é um fórum, gente. Isso é um fórum. Se ele se identificar nas perguntas, ele tem direito de conversar sobre o assunto. Se ele não se identificar, ele não tem direito de conversar sobre o assunto. Pode expor o seu ponto de vista. Tá? E os tempos serão determinados. Tá? Porque o objetivo... Desculpa aqui, irmãos, mas o objetivo não é a gente saber o que cada um pensa. Porque se nós formos ouvir o que cada um pensa, nós vamos precisar de um fórum de 15 dias. Só para esse grupo aqui. Só para esse grupo aqui, não para todos os pastores. Então, realmente é impossível isso. Tá? O que nós estamos fazendo é conhecer o que temos para entendermos o que queremos. Nós não podemos entender o que queremos sem saber o que nós temos. O que está acontecendo é que tem muita gente falando que nós temos isso ou aquilo, sendo que é questionável se temos. Então, primeiro nós vamos saber o que nós temos. Eu quero explicar, já que o pastor Dinarte levantou, nós vamos ter no fórum uma comissão que vai levar essa conclusão, pastor, para a Assembleia da Ordem dos Pastores, em São Gabriel do Oeste, e sendo aprovada
essa minuta na Assembleia da Ordem dos Pastores em São Gabriel do Oeste, ela será encaminhada ao plenário da Assembleia. Nós vamos nomear no início da segunda etapa, aqui. Estão entendendo? Primeiro nós vamos ouvir os diretores. Quando terminarmos de ouvir os diretores, aí nós vamos indicar os nomes e elegermos uma comissão. A questão de lavrar o assunto, eu entendi desnecessário por causa da gravação. Mas se os irmãos querem uma escrita, então a gente pode proceder, porque o relatório seria da comissão. Então, eu já disse isso no começo. Essa gravação ela vai ser geral, depois nós vamos compilar ela, nós vamos fazer um vídeo de um tempo curto, com as informações que julgarem serem essenciais àquela comissão. Está entendendo? Quem vai fazer essa compilação é a comissão que vai ser eleita aqui no fórum. Então, porque se a gente for escrever também, o secretário às vezes pode perder algo muito importante, como gastar muito escrita em algo que talvez não seja tão relevante, vai depender da visão do secretário. Então, mas o documento será elaborado pela comissão. Ok? Nós vamos, no início da segunda etapa, eleger a comissão, depois da explanação inicial, e aí a comissão elaborará um documento oficial do fórum. Aí esse documento vai ser aprovado ou não na Assembleia da Ordem dos Pastores em São Gabriel do Oeste. Ok? Vamos orar? Ah, sim, desculpa. Pastor... Ok. Em respeito aos pastores que já estão em pé há algum tempo, nós vamos orar e depois nós vamos responder pergunta. Ok? Vamos orar, Senhor. Eu vou convidar o pastor Inaldo para fazermos essa oração, pedindo a Deus que direcione o pastor Inaldo Borba. Pode ser. Pode se assentar. Pastor Marcos Batista, vou tentar responder a sua pergunta. Nós temos 2 seminários, um em Campo Grande, outro em Dourados. Nós convidamos todos os pastores
do Estado de Mato Grosso do Sul. O convite foi encaminhado a todos. Nós temos uma rede de e-mails, nós temos uma rede de WhatsApp com os pastores do Estado de Mato Grosso do Sul, dividido nas suas ordens. E aí esse convite foi divulgado para esses grupos. Além disso, nós temos discussões não oficiais ou extraoficiais já há algum tempo, e se a deliberação partirá desse fórum, ou se esse fórum entende que precisa ser feito outros eventos como esse, então eu aguardo, eu espero que isso seja a partir da comissão eleita. Então, essa comissão vai determinar se nós já estamos aptos a tomar decisões ou se nós precisamos caminhar um pouco mais para tomar decisões. Então, não quero colocar sobre os meus ombros tal julgamento. Então, eu entendo que ainda não foi feito em outros lugares, que é a sua pergunta, mas o que nós vamos decidir é o quanto nós precisamos discutir isso para levarmos uma proposta substancial ou não para uma assembleia da convenção. Além disso, eu quero só informar, pastor Marcos, que a Assembleia da Convenção Batista Mato Grossense, ela já decidiu que tanto a convenção quanto os órgãos têm o direito de realizar fóruns deliberativos. Então, nós temos esse fórum, ele pode decidir não encaminhar o assunto ainda, dizer, não, ainda está muito cru, nós vamos fazer mais eventos e aí sim tomar uma decisão. Mas nós também podemos, já de hoje, encaminhar deliberações. Então, é legal, é legítimo, apesar de não ser, talvez, tão representativo. Não. Ok. Ok, pastor Carlos Trapp.
não só fazer a pergunta, mas justificar a pergunta, o porquê ele está perguntando isso. Né? Pastor Carlos, eu já disse isso. Se nós fizermos o que o irmão está querendo, nós não vamos fazer fórum. Nós vamos só fazer uma audição. Nós vamos ouvir. Fórum é discussão de assunto. Nós vamos ouvir as pessoas responsáveis pelo tema, e aí nós vamos, em cima da conversa, em cima do assunto, responder os questionamentos. Se nós formos ouvir, vou repetir de novo, se nós formos ouvir cada um dos irmãos, a opinião de cada um dos irmãos, cada um dos pastores, nós vamos precisar de 15 dias só para ouvir esses que estão aqui. Então nós vamos manter a posição de fórum. Num fórum não é dada a palavra para todo mundo. Não existe isso. Então nós vamos manter a postura de um fórum. Depois, se o irmão quiser, nós tivermos tempo hábil, aí sim, nós vamos abrir para posicionamentos. O que nós vamos fazer é posicionamento das nossas instituições. Eu repito, se nós não soubermos o que temos, como vamos saber o que queremos? Ah, sim. Você pode argumentar se você fizer a pergunta e ela tiver o seu nome. Aí você vai contra-argumentar. Certo? Isso aí eu já disse 3 vezes. Comecemos o trabalho, né? Nós temos aqui representada, pastor Marcos Batista, 3 associações que atenderam o nosso convite. Então, nós temos aqui, com certeza, a Associação Centro, a Associação Sul e a Seccional Oeste. Então, pelo menos essas 3 estão representadas. Tem mais alguém representando uma das outras? 3? Não. Então, das nossas 6 associações, 3 estão representadas aqui hoje. Oi? Não. Não é, a representatividade da mesa não é da associação. A representatividade da mesa é do fórum. Ok? Eu vou começar pelo seminário Ana Wallerman. E quero agradecer ao pastor Elias, pastor Márcio, que estão aqui para nos ajudar. Lembrando que o seminário Ana Wallerman, ele fechou no final do ano passado, o curso reconhecido pelo MEC, né, e as suas pretensões e as suas intenções serão apresentadas aqui, e eles vão expor aquilo que vinha sendo a linha teológica até dezembro do ano passado. Bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor, amém? Irmãos, nós temos como nosso coordenador pedagógico, hoje atuando, o pastor Armindo Edgar Reim. Devido a dificuldades com relação por ser pastor de uma igreja e compromissos, ele não pôde vir, mas nós temos aqui conosco o pastor Márcio, que é um dos professores da casa, e há muito tempo, e ele estará nos ajudando nessa questão da linha teológica. Mas eu quero passar para os irmãos apenas a questão da forma, como estamos dentro daquele dos projetos que foi colocado pelo nosso Conselho de Educação. Desde 2011, nós trabalhamos sobre o tema de coalizão. Né? Então, é importante que os irmãos saibam disso. Né? Desde 2011, nós trabalhamos isso em conjunto com, aqui em Campo Grande, esse processo de coalizão. Então, todo esse procedimento de fechamento do curso de teologia, reconhecido pelo MEC, todo esse trabalho que tem sido feito é com base naquele que nós propomos desde 2011. E até eu não coloquei nenhuma opinião
ali no Zap com relação a isso, porque como nós inserimos o fórum, eu achei por bem falar aqui para os irmãos. Havia uma fala até que o seminário faliu, né, que o seminário faliu, fechou. Então, essa informação não é correta. Dentro do processo de coalizão, o que foi proposto foi o fechamento do curso de teologia reconhecido pelo MEC. O pastor Paulo acabou de frisar isso, mas dentro de todo aquele processo de ajuntamento, assim como houve o fechamento do Estobob e também até membros da escola teológica da primeira igreja, juntando a esse projeto. Então, quero que os irmãos entendam isso. Nós não fechamos o Seminário Batista Ana Warner. Nós estamos em ação, nós estamos trabalhando e temos projetos com relação a isso. Então, e também não falimos. Temos dívidas, mas não falimos, como está sendo falado. Então, só para os irmãos ficarem bem cientes disso, nós existimos sim. E estamos trabalhando e temos projetos futuros com relação a isso. E estamos em obediência àquilo que nós propomos dentro do projeto de coalizão. Os irmãos entenderam? Então, é essa a informação correta. Se alguém falar alguma coisa fora isso, então ele não está informado. Amém? Então, é apenas essa introdução que eu quero dar, e vou passar para o pastor Márcio para estar falando do projeto acadêmico e pedagógico do curso que nós tínhamos reconhecido pelo MEC. Bom dia, irmãos e irmãs. É uma satisfação imensa estar com vocês aqui essa manhã, falando de um tema de tão grande importância, relevância para nós, os vocacionados das nossas comunidades e para as nossas comunidades de forma geral. Eu vou falar de uma forma muito simples, e não somente como professor do Seminário Batista Ana Wallerman, mas como aluno, porque eu também sou filho daquela casa. Hoje eu sou pastor da Igreja Batista Memorial Charles Compton, ali em Dourados. E estamos aí servindo o reino de Deus com os irmãos desse mesmo projeto. Bom, queridos, às vezes as pessoas podem soar meio, poxa, tá, puxar farinha para o seu saco. A formação de teologia do Ana Wallerman, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Eu acho que vai ser muito mais, viu, pastor Paulo, um testemunho de aluno e de professor, e aí os irmãos façam o juízo para anotar seus questionamentos, do que propriamente uma exposição técnica da proposta pedagógica, porque isso quem aqui teria condições de fazer com propriedade mesmo é o pastor Marcelo, que construiu o projeto do Ana Wallerman lá. Então, eu vou falar como aluno dele, como colega dele ali naquela casa. Então, para mim foi excelente. Eu tive a oportunidade de ir para outros seminários do Sul, São Paulo, quando o meu pastor me orientou, o pastor Luiz Carlos da Silva, de Rio Brilhante, meu amigo, e fomos para Dourados. E quando eu fui, conheci pastor Marcelo, pastor Sérgio, entendi que era o lugar que Deus estava me enviando, e depois de um semestre eu tinha certeza que era mesmo, porque foi o melhor lugar que eu poderia ter ido. Como aluno, foi um período, assim como para muitos de vocês, um período de muitos deslumbres, de muitas curiosidades, e também com medo, porque o conhecimento que nós temos para chegar no seminário é o conhecimento básico, dos discipulados, do conceito de discipulado antigo na escola dominical, que dava os nossos fundamentos elementares, que continuam sendo importantes, mas quando a gente chega no seminário, a gente se depara com os bastidores da cultura bíblica, além
das letras, existe um mundo cultural, existe uma história, existem seres humanos disputando poder, existem pessoas sofrendo. Então o texto bíblico é uma beleza, porque ele fala da vida, fala da nossa vida. E aí só que a gente vê de forma muito verticalizada a revelação de Deus, né? O texto é revelado verbalmente, e as possibilidades de ver no texto uma expressão também do ser humano parece já meio herético. E o seminário ele nos mostra, por trás dessa cortina das palavras, a cultura, a história, as contradições do tempo, e isso às vezes escandaliza, mexe com algumas convicções. Então, mas foi um momento, eu passei o meu momento de crise e me refiz, me reinventei no período do seminário, e por isso estou pastoreando com convicção. Mas por que o Anna Wallerman, na minha opinião, uma proposta, foi na minha vida uma proposta, e é uma proposta excelente? Porque nós nunca ficamos presos a nenhuma linha, né? Dizer que o Anna Wallerman tinha uma linha, o Anna Wallerman é liberal, isso é um equívoco. Aliás, o conceito de liberal acho que é completamente equivocado. A teologia liberal ficou ali, no final do século XIX, com alguns nomes que lançaram suas bases. A partir de então, para a sobrevivência da igreja, da missão, nós temos releituras, tanto das linhas mais conservadoras, que ganham o nome de neo-ortodoxia, como do próprio liberalismo, que ganha o nome de neoliberalismo, porque eles mesmos se questionam e não tem um acordo. Eu acho que esse conceito de teologia, fulano é liberal, a teologia é liberal, as pessoas que falam nem conhecem o que é teologia liberal. Então, tem que tomar cuidado com isso. Mas ali no Anna Wallerman nós nunca fomos de uma linha liberal. Nós sempre tivemos professores que estiveram dispostos a dialogar mais com a ciência da religião, fazendo uma leitura mais crítica das Escrituras, que nunca perdeu a perspectiva da Bíblia como revelação, como palavra de Deus, como inspirada por Deus. No entanto, isso também é conceito. Não, a Bíblia não é mais, é inspirada por Deus. Mas o que você quer dizer com inspirado por Deus, meu irmão? O que você quer dizer por revelação? Pessoas que também liam a Bíblia como palavra de Deus. Alguns de uma linha mais próxima do que nós podemos chamar de conservador, outros mais próximo do que alguns chamam de liberal ou neoliberal, mas não tem uma linha definida. Não tem uma linha definida, né? E isso, para mim, como aluno, era enriquecedor, porque o pastor Gustavo, que foi meu professor de teologia sistemática, ele não pedia para eu ler apenas Millard Erickson e Gruden, e ler um texto de história da teologia comentando sobre o pensamento de Tillich, Bultmann, Barth e outros. Ele falava, lê aqui uma porção de Barth, aqui uma porção de Tillich e uma porção de Gruden, resenhe e vamos conversar em sala de aula. Eu não lia o Barth, o Tillich, na perspectiva de alguém que o criticava apenas. Eu lia pelo próprio autor. E lia o Gruden, o Erickson, por eles mesmos. Aliás, não por eles mesmos, pelo texto em português. Pela versão em português. Então, isso para mim era enriquecedor. Era enriquecedor, ele não me dava olha, isso aqui é assim, o que passar disso é heresia. Não, a gente conversava, discutia, e dentro da sala de aula, na minha turma, tinham pessoas que debatiam, questionavam, não concordavam, e que partiam para linhas que, aliás, abraçavam mais o liberalismo teológico, queriam ficar lá no liberalismo clássico. Tinham outros que não concordavam com nada disso e preferia ficar nas linhas mais conservadoras ou fundamentalismo, porque fundamentalismo não é chamar o outro pejorativamente apenas. Para alguns é chamar pejorativamente. Fundamentalismo é uma linha teológica.
do final do século XIX, como uma reação à teologia liberal. É um movimento teológico do final do século XIX. Então, e tinha também alunos que optavam, não, eu pretendo acreditar assim, assim, assado e pronto. E na sua resenha, no seu TCC, era essa linha que ele defendia e os teóricos que ele usava para embasar a sua hermenêutica, a sua explanação do texto e da sua convicção doutrinária. E tinha outros que partiam para Tillich, para Barth, para Bultmann. Tinham outros, para Queiruga, são teólogos de linhas mais progressistas, eu vou dizer assim, digamos assim. Mas o que eu sempre gostei na postura didática do pastor Gustavo é essa liberdade. E lá dentro da sala de aula tinham alunos que partiram para o movimento pentecostal, outros se afastaram. Um dos meus colegas de turma, o pastor Claudinei, da Igreja Batista de Marília, muito conhecido de todos vocês, meu colega, a gente sentava de lado, debatíamos muito, temos muita coisa teologicamente em comum e muita coisa que na época discordávamos, não sei como que ele está hoje, porque se tem uma coisa que o ser humano é mutável. Então, para mim foi enriquecedor, a esposa, da mesma forma, o pastor Marcelo, com toda a licença e carinho que eu, diante dele, eu peço aqui para falar, o pastor Marcelo, ele trabalhava a área de Bíblia, Antigo Testamento, e da mesma forma, respeitando as opiniões dos alunos sobre o texto, mas ele colocava lá as explicações, tanto das linhas que trabalham com o método histórico-gramatical de leitura da Bíblia, que é uma leitura mais conservadora, Gleison Archer, Norman Geisler e outros escreveram um manifesto defendendo o método histórico-gramatical, que é um método mais conservador, digamos assim, de leitura da Bíblia, mas também trabalhava conosco em sala de aula o método histórico-crítico, o método estruturalista. E para mim foi enriquecedor ver que a Bíblia, Gênesis, poderia ser tanto lido como a criação, como um relato literal, essa possibilidade, como a possibilidade de um texto poético, mítico, simbólico. Essas possibilidades enriqueceram a minha formação. Hoje, como pastor e como professor, vocês imaginem que eu fiz o mesmo. Eu segui os meus mestres. Então, a dizer que o Anna Wallerman seguiu uma linha, não seguiu uma linha. O Anna Wallerman colocava possibilidades para os nossos colegas. Agora, cada um faz com conhecimento e interpreta de um jeito. Eu já fui chamado de liberal, mas quem me conhece sabe que eu sou conservador. Eu me vejo como uma pessoa conservadora. Paulinho falou que nem tanto. Eu me vejo como uma pessoa conservadora. Eu sou visto por pessoas da minha comunidade, da igreja que eu pastorei, como conservador. Então, a linha teológica, gente, aliás, trabalhar no seminário as linhas teológicas dela, na minha opinião, foi bom para mim. Eu sei que nem sempre todos sabem lidar com a liberdade do conhecimento. Conhecimento é poder, né? E nem todos sabem lidar com o poder, se atrapalham, se perdem, e perdem as suas convicções. Mas tem um teólogo, falecido já, não conservador, mas ele fala algo que os senhores aqui, conservadores ou não, há de concordar. Rubem Alves. Ele diz que há uma diferença entre crença e experiência de fé. A experiência de fé que nós adquirimos com o Senhor, e se isso é genuíno, é profundo, é verdadeiro, isso não se perde. O que muda, o que se relê, o que se reinventa, são as crenças, são as doutrinas. Uma pessoa quando chega na comunidade, e tomada pela experiência com Cristo, porque entendeu a mensagem da salvação, ela não aceitou Jesus porque ela entendeu o dogma da Trindade, o dogma da divindade e humanidade de Jesus, a inerrância das Escrituras e todas essas coisas. Isso aí é posterior, é discipulado. Ela primeiro teve uma experiência com Cristo e depois ela recebeu crenças, doutrinas, convicções. E estas
ao longo da Bíblia, numa análise diacrônica das Escrituras, você percebe que elas também mudaram. Elas dentro da própria Bíblia, não vou falar dentro da história da teologia, ou dentro da história dos batistas. Eu fui professor de história e teologia dos batistas no Ana Wallerman também. Dei aula de hebraico, Antigo Testamento, história e teologia dos batistas. Se tem uma coisa que os batistas fizeram desde as suas origens, foi mudar. Mudar. É só você comparar as declarações de fé. Só você comparar as declarações de fé. E ajustar convicções e unir convenções. Mas tudo assim, em debates respeitosos entre irmãos como esse. Por isso esse fórum é legítimo, é necessário e é importante para as nossas comunidades. Eu acho que fica a minha fala aí, já meus tempos nem se já estourou. Não sei se o Paulinho e o pastor Paulo e o pastor Eli esperavam mais da minha fala, mas é isto, no Ana Wallerman nós procuramos trabalhar com liberdade. Com liberdade. Alguns se perdem na liberdade, alguns não compreendem o conhecimento. Tem uma coisa que o pastor Marcelo sempre dizia para nós, que texto exegético é comer pedra, é areia, não é aquela leitura, né, saborosa, devocional. Não, você tem que... É leitura crítica, é leitura técnica, e nem todos compreendem. Por diversas questões, muitos chegam nos nossos seminários com uma formação bíblica precária, com uma formação de base precária, que você dá um versículo para ele ler, explica, irmão, não consegue explicar. Quanto mais fazer exegese e lidar com instrumentais técnicos da pesquisa bíblica. Então, são diversas condições, elementos que problematizam, aí dificultam a formação dos nossos alunos. Antes de ir para o Ana Wallerman, eu queria falar para o pastor Luiz Carlos da Silva, que dizia, eu quero ir para o Seminário do Sul, que era o mais famoso, conhecido de todos, né? Eu entrava no site, via aquelas imagens daquele prédio antigo, eu ficava me vendo lá, aí o pastor Luiz Carlos falou, olha, muito da sua formação depende sim dos seus mestres, mas a maior parte depende de você na biblioteca, da sua dedicação na biblioteca. Então, muitos dos nossos alunos se perdem porque não continuam estudando, porque não aprofundam, para compreender os conceitos ali trabalhados, e por isso, ou se afastam, deixam o curso porque não compreendem, deixam a igreja, ou nega tudo o que aprendeu para ficar só com o que foi antes do seminário, porque é a única coisa que ele sabe trabalhar com mais segurança. Então, me perdoem se esperavam mais da minha fala, mas estou aqui à disposição. Só para fechar aquilo que o pastor Márcio falou, é muito importante a gente avaliar. E a nossa avaliação são os egressos do nosso seminário. Hoje nós temos vários alunos que estão completando aí de 18 a 20 anos em uma igreja só. E eu creio que nós podemos fazer essa avaliação em torno de praticamente 80 a 85% dos nossos alunos. A Associação Sul tem sido uma associação que tem sido procurada. E eu quero dizer a vocês, a mudança de pastores das igrejas é bem poucas. E a maioria, eu creio que 95% dos pastores que nós temos na nossa região foram formados pelo Ana Wallerman. Então, eu entendo que o resultado do que eles aprenderam no seminário foi muito bom. Só para dizer, eu passei um papelzinho aqui para o pastor Márcio, mas como moderador aqui da mesa, eu não estou manipulando nada, só está escrito 3 minutos, tá? Que era o tempo que ele tinha, não era nenhuma pergunta, nenhuma orientação,
Só passei um papelzinho de 3 minutos aqui. Então vamos passar agora ao pastor Marcelo, vamos ouvir primeiro Joase sobre o Seminário Batista Mato Grossense. Bom dia a todos e a todas, graça e a paz do Senhor. Em 2003, eu entrava nesta casa, ainda como ST Bob, para fazer o meu curso de bacharel em teologia. Filho de pastor, criado em igreja batista, nunca quis vir para o ministério, trilhei minha vida profissional por outros caminhos, mas recebi o chamado já aqui em Campo Grande, e aqui comecei a minha caminhada teológica. Nosso primeiro dia de aula, como eu entrei no meio do semestre, eu acabei escolhendo fazer uma disciplina apologética. Eu nem sabia o que era, mas eu achei legal o nome. E na época a gente podia meio que escolher a grade, escolhi fazer apologética e eu entrei na sala que tinha uns 45 alunos e estava um senhor diferente, com um sotaque pesado, que eu descobri depois que o nome dele era José Miguel Aguilera. E Miguel Aguilera, na sua introdução de aula, ele falou: alguém aqui espera sair daqui teólogo? E todos nós levantamos a mão. Ele falou: então vocês podem ir embora, porque teologia se faz com a vida, talvez só quando você já tiver assunto aos céus, vocês terão a experiência de ser um teólogo. A teologia que vocês vão receber aqui não tem essa proposta de formatá-los, tem a proposta de dar instrumentos. Isso clareou muito meu entendimento, eu caminhei com ele, caminhei o seminário e assim eu fiz. Por que digo essas palavras introdutórias? Porque já na apresentação do dia, eu acho importante fazer esse esclarecimento, né? A teologia, queridos, ela é uma ciência de estudo. A teologia ela é uma área de aprendizado. E o objeto da teologia é a revelação. Então, já explicando sobre possíveis linhas teológicas do seminário, seja ele qual for, não tem como se falar em teologia cristã que não seja bíblica. Só para tirar já a introdução de que há uma teologia filosófica e uma teologia bíblica. Não há teologia filosófica, há filosofia. Teologia, ela tem como base, o objeto de estudo dela, assim como o direito são as leis, a biologia é a vida, a teologia, o objeto de estudo dela é a revelação. Não tem como sair disso ou não fazendo teologia, estamos fazendo filosofia, mas é um outro curso. Ora, o que se tem então são as instrumentações. O que um curso de bacharel faz, queridos? Um curso de graduação, ele tem a pretensão de não ser estrito, como mestrado ou como uma pós-graduação. Ele é largo, ele é amplo e ele está tratando todas as áreas daquele conhecimento. Então, a pretensão de um curso de formação em bacharel, seja ele qual for, a ideia é que você tenha recebido os instrumentos, as introduções, as ferramentas para lidar com os objetos de pesquisa ou de estudo daquela área. No nosso caso, a Bíblia ou a revelação. Um curso de teologia tem a pretensão de dar aos alunos os instrumentos. Por isso que nos exemplos dados pelo Márcio, os professores que se entendem como formadores de pensadores, de pessoas que vão lidar com a Bíblia, estão preocupados em dar os instrumentos. Eu preciso dar o autor tal, a linha tal, ao autor tal, a linha tal, a ferramenta é essa, a história gramatical, a história social, a semiótica. Eu tenho que dar todas elas para os alunos. O aluno tem que aprender a usar cada uma delas e ele depois fará as suas opções. Diferente de um instituto ou de algo feito a partir de uma instituição, então eu, em minha igreja, posso dar na minha EBD e eu, em minha EBD, como instituição, eu quero formar o aluno nessa linha. Olha a fala, formar, ou reproduzir, ou formatar. Quando nós estamos falando de bacharel, e é um nome que infelizmente tivemos que tirar,
e eu já tive várias conversas com o Marcelo, porque eu sou angustiado com o nosso nome de formação ministerial, porque a ideia de bacharel é essa ideia que eu vou dar ao aluno esse amplo conhecimento, vou dar a ele os instrumentos e ferramentas para que ele consiga lidar com o texto, lidar com as áreas da teologia. Mas a gente ainda não conseguiu achar um nome talvez um pouco mais apropriado. Mas essa é a ideia. O bacharel ele quer dar aos alunos os instrumentos, as ferramentas, para que ele consiga, quando pegar um texto bíblico, saber usar os instrumentos, saber usar as formações. Então, como é que estamos com nossos alunos no seminário? O Seminário Batista Sul-Mato-Grossense, ele tem com seus alunos uma taxa de 80%, 85% de egressos batistas. Então, eu tive a experiência de dar aula na FATEL, talvez é notório e público para todo mundo, e lá o egresso era outro, lá eu tinha 80% de pentecostais e neopentecostais. Então a diferença era muito gritante, né? Mas a proposta era outra. Nós estamos num seminário que o egresso vem, o que vem já é batista. Nós temos ali algumas pessoas, que eu lembre, não temos nenhum neopentecostal ou de igreja desse tipo de comunidade, mas temos pentecostais que vêm para cá. E eles vão ter que receber os instrumentos que um batista recebe. Lógico, um batista, quando recebe o instrumento, ele já tem um pouco mais de bagagem, ele já se encontra e ele vai fazer o seu uso, né? O que a gente não percebe nos outros. Então, nossos alunos, o estranhamento deles, às vezes, as surpresas, as crises que o Márcio falou, são essas possibilidades dos vários instrumentos que temos para lidar com a fé, com a vida, com Deus e com a palavra, ou com a revelação. Então, nós temos um nível de alunos muito bons, nós temos alunos que, diferente inclusive da minha turma, de 43 se formaram 17 e hoje 5 são pastores. Diferente dessa turma, o que nós temos de egressos saindo do seminário, praticamente aqueles que vieram para cá com o desejo de ser pastores estão pastoreando. Então nós temos esse dado que eu acho importante falar, que diferente da minha turma de 2007, de formação do Seminário Teológico do Oeste do Brasil, desculpa, na época, eu só tenho 5 meus colegas pastoreando, né? O Diego está aqui, mas ele ainda é veterano a mim, mas da minha turma que entrou e saiu comigo, são 5 só dos 17 que formaram. Era uma taxa alta de gente que acaba não indo para o ministério. E o curso era estritamente para pastores. Hoje nós temos pessoas que querem aprender, pura e simplesmente. Mas ainda assim, pessoas que chegam só querendo aprender e no meio do caminho querem se tornar pastores é um número alto dentro do seminário. E esse povo que forma estão todos no ministério, ou a grande parte está no ministério. Eu acho importante tratar também. Obrigado. Bem, queridos, a nossa tarefa não é simples, né? Bom dia a todos, né? Desculpem, todo mundo já deu bom dia, eu já dei por dado, né? Nossa tarefa não é simples, como o pastor Paulo mencionou no início, né? Conversar sobre linha teológica, conversar sobre um universo extremamente difícil, né? Não estou falando de difícil por conversar teologia, é difícil por a gente não saber o que é linha teológica. Então a gente entraria numa grande discussão e vamos caminhar na compreensão da mesa, né? O pastor Paulo expôs sobre 2 linhas, uma teológico-filosófica e a outra ministerial. Digo de antemão que essa compreensão não pode ser assumida, porque a ministerial também tem filosofia, também tem ideologia. Então ela não está isenta ou alheia do complexo fundamento filosófico, simplesmente é uma outra filosofia. Então, sendo bem objetivo na discussão, nós estamos discutindo qual o pensamento filosófico ou ideológico vigorará sobre a teologia de uma instituição. Deixar muito claro isso de antemão, porque não existe discussão sem intenção. Não existe discussão teológica sem fundamentação de pensamento filosófico. Então, nós não estamos discutindo 2 coisas diferentes, teológico-filosófico e ministerial. Nós estamos discutindo 2 filosofias. Uma que se propõe um pouco mais aberta à sociedade crítica, e creio, pastor Paulo, que a gente pode definir a ministerial,
que seja um pouco mais interiorizada à vida prática da Igreja Batista no Mato Grosso do Sul, que penso eu ser essa a tendência, né, o pensamento nesse sentido. Confessional Batista do MS. Isso. E dizer confessional para Batista é um equívoco, porque Batista não tem confissão e sempre rejeitou confissão. Ele se pauta pela liberdade da interpretação. Então eu fico vendo no WhatsApp, confessional. Falei, gente, esse povo será que é batista? Estudou em seminário batista? Porque nós, por tradição, rejeitamos confissão. Então eu fico assim, sinceramente, angustiado. E eu fico, por que não foi meu aluno para eu ter falado isso para ele? Para poder não cometer esse equívoco. Se nós fizermos uma confissão, nós deixamos de ser batistas. Nós temos declarações de fé norteadoras que podem ser dinamicamente transformadas na história para menos ou para mais conservador, para mais fundamentalista ou para mais aberto no pensamento teológico. Mas nós nunca seremos batistas com confissão. Bom, isso é só um detalhe técnico, né? Mas que faz toda a diferença, porque a Igreja Batista se fundamenta na liberdade do indivíduo, na liberdade da igreja local, inclusive para transigir ou intransigir teologicamente, e na liberdade incondicional de interpretação da Escritura, de culto, entre outras liberdades. Se nós abrirmos mão da liberdade, dos princípios de liberdade, nós estamos dizendo que nós não queremos os princípios batistas, de uma maneira bem objetiva. Bom, diante disso, eu queria dizer para vocês que fazer teologia é perigoso. Porque falar de Deus, discursar sobre Ele, é uma tentativa sempre. E quando você fala acertei, você pode ter certeza que você não entendeu nada. Porque Deus é eterno, infinito, muito mais do que tudo que podemos imaginar ou supor na nossa mais profunda criatividade. Deus é muito maior do que a gente pensa. Por isso, o labor teológico é perigoso e por isso o labor teológico, o trabalho teológico, implica em compromissos muito sérios, éticos, e também no compromisso sério em debruçar-se no conhecimento de Deus e na história da sua revelação. Quando eu digo que fazer teologia é perigoso, é que todo profeta que fez teologia no seu tempo acabou morto. Jesus foi condenado como um teólogo herege. Ele foi condenado como alguém que praticou blasfêmia. Então, esse campo para a gente é muito comum. O campo da verdade, o campo de considerar a minha opinião superior à do outro. Isso a gente conhece já, há milênios na história da igreja. Então, mas eu quero passar a dar algumas informações do nosso projeto educacional aqui no nosso seminário. Esse projeto, para que os irmãos saibam, ele foi composto sob a ordem do Conselho de Educação da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense. Foi aprovado por esse conselho. E está em funcionamento porque o Conselho de Educação da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense considerou um projeto batista, que no corpus desse projeto declara seguir a declaração batista de fé, que está lá, a declaração doutrinária batista. Confessa seguir os princípios batistas inalienavelmente, entre eles o da liberdade, os princípios de liberdade. Com relação à pergunta feita inicialmente pela presidência, pastor Paulo, eu quero dar algumas informações desse projeto para os irmãos. Os nossos cursos em funcionamento, tanto de formação ministerial, que é o antigo curso de teologia que a gente não pode mais chamar, né, dessa maneira,
e o Formação Ministerial com ênfase em célula, discipulados e pequenos grupos, os dois cursos seguem uma mesma normativa política, educacional. Então, qual é a visão aprovada pelo Conselho de Educação? Que essa instituição deve ser qualificada na formação de ministro teólogo, para atuar com consciência crítica, cristã, cidadã no Brasil e no mundo. Essa visão está profundamente atrelada com a visão que o Conselho de Educação da ACIBAS votou. O pastor Elias bem disse, nós estamos num projeto de coalizão, por isso estamos juntos numa mesa, e temos uma mesma compreensão teológico-filosófica de que as instituições de ensino teológico, isso pode mudar, né? Mas até aqui, as instituições de ensino teológico do nosso Estado devem preocupar-se com a formação de ministros teólogos. Deixa eu fazer um outro parênteses aqui, que eu sempre fico inconformado. Você conhece algum pastor que não é teólogo? Você conhece algum pastor que não fala de Deus? Você conhece algum pastor que não explica a Bíblia? Todo membro da sua igreja é um teólogo. A grande diferença é que eles não têm formação. O que existe em muitos casos é que existem pastores que não conseguem explicar, por falta de fundamentação, o discurso teológico. Mas não existe pastor sem ser teólogo, querido. Porque senão você não consegue falar de Deus. Nesse pensamento, eu queria tentar dissolver aqui nesse fórum, e sei que é impossível, né, essa compreensão de que o pastor não é teólogo. Nós estamos formando pastor ou teólogo? Gente, eu ouço isso há 25 anos. Não existe pastor que não seja teólogo. Existe pastor que não sabe explicar teologia. E existem outros que sabem. Essa é a diferença. Então, diante da nossa visão, a nossa instituição foi constituída pelas nossas mantenedoras, uma linha política que nós estamos aqui para formar ministros, porque são pastores, ministro de música, ministro de educação, vários níveis de ministério da igreja local, com qualidade teológica, com capacidade metodológica, argumentativa, explicativa sobre Deus, sobre a história da igreja e a história da revelação. Bom, essa é a visão aprovada pelo nosso Conselho de Educação. A missão: viabilizar a qualificação integral em nível superior para o exercício da teologia nas igrejas e na sociedade. Esse é o planejamento que foi votado e aprovado pelo Conselho de Educação da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, em consonância, com um pouco de diferença, do que o Conselho de Educação da ACIBAS votou lá no Sul, com pouquíssimas diferenças, porque nós colocamos em nível superior, mas veja, nós não somos reconhecidos pelo MEC, e não há nenhuma pretensão nessa instituição com o reconhecimento do MEC. Ontem eu estava acompanhando o grupo, e o grupo começou a conversar de MEC, né? Só para os irmãos terem sabido que essa instituição, desde a sua criação, não pretende ingressar no MEC em curto prazo. Vou dizer para os irmãos por quê. Porque é caro. Não é por causa do MEC. É porque nós não temos alunos para pagar a conta. Bom, voltando. A missão dessa instituição é qualificar o seu discente integralmente para o exercício da teologia nas igrejas e na sociedade. Então nós temos um binômio. Nós temos dois alvos: a igreja local e temos também o ministério da igreja na sociedade. Isso requer algum tipo superior de fundamentação para o diálogo com a sociedade. Estou explicando para os irmãos por que o seminário tem a proposta que tem. Bom,
dentre os objetivos do plano de desenvolvimento institucional dessa instituição, foi votado pelo Conselho de Educação da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense que essa instituição deve oportunizar ensino, pesquisa, extensão e estágios para que se desenvolva o saber da teologia. Ensino, que é o que acontece na sala de aula, pesquisa, que é o que a sala de aula demanda no conhecimento para que o outro cresça ainda mais do que o que foi dado em sala de aula, a extensão, que é fazer esse conhecimento chegar nas igrejas e na sociedade, e o estágio supervisionado, que deve estar sob a responsabilidade do pastor da igreja local. Então, essa instituição, ela é parceira da igreja local, à medida que pretende que o seminarista que aqui estuda sirva a igreja. Quero dizer para os irmãos que é uma das nossas maiores dificuldades de operacionalização é do estágio supervisionado. Vocês entendem, sabem por quê. Mas é muito complicado essa operacionalização e a gente entende que nós temos que lutar muito para melhorá-la. Ainda, no regimento interno dessa instituição, foi votado pelo Conselho de Educação da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense que ela precisa ter uma estrutura organizacional para ofertar cursos de natureza livre, veja, sem o MEC, né, sem ser oficializados, estabelecer as estruturas organizacionais para ofertar cursos de natureza livre, sendo ofertados em uma estrutura pedagógica fundamentado na metodologia que garanta o papel ativo do aluno na construção do seu aprendizado. Numa linha pedagógica, não é gramsciana, como no grupo estava sendo veiculado. O nosso pressuposto pedagógico é freiriano, para ficar pior ainda, para a discussão do grupo, que é sócio-interpretativo. Então nós temos linha, nós sabemos o que estamos fazendo. Isso pode não agradar, mas nós sabemos aonde pisamos e o que estamos construindo e o que demanda e o fruto que vai realizar, porque já está garantido em um projeto de experiência próximo de 20 anos. Para concluir, queridos, o nosso regimento interno, aprovado pelo Conselho de Educação da Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, convenção que esta organização auxiliar faz parte, diz que tem eixos temáticos que essa instituição deve respeitar. O eixo teológico, que é a sua natureza, o eixo filosófico, o eixo metodológico, o eixo histórico-cultural, o eixo sociopolítico, o eixo linguístico. Aqui o povo aprende hebraico e grego. Não sei se depois aplica, mas aprende. E o eixo interdisciplinar. Então, vou repetir. Faz parte do projeto pedagógico dessa instituição os eixos temáticos, teológico, filosófico, metodológico, histórico, cultural, sociopolítico, linguístico e interdisciplinar. Então, toda a composição das famosas disciplinas ou unidades de ensino, como nós chamamos modernamente, toda a inter-relação dessas disciplinas, elas estão ligadas por esses eixos temáticos ou metodológicos, se preferirem. Pastor Paulo, eu acredito que é melhor conversar do que continuar as exposições. Muito obrigado, Deus nos abençoe e que nos ajude a chegar a bom termo. Vamos fazer o seguinte, nós vamos eleger agora a comissão que vai fazer o parecer sobre o fórum. Os irmãos querem orientar essa eleição, se nós vamos ter uma comissão com 3 ou 5 pessoas. O que os irmãos acham, pastores? 3 ou 5 pessoas? 5 pessoas. Alguém discorda?
Não? Então vamos passar a indicação de nomes. Eu quero lembrar que o relatório será prestado na Assembleia da Convenção em São Gabriel do Oeste. Então eu subentendo que se você vai fazer parte dessa comissão, você também está assumindo o compromisso de ir a São Gabriel do Oeste na semana que vem, na Assembleia da Convenção, entre quarta e sábado da próxima semana. Eu aguardo as indicações dos nomes. Então, há um questionamento aqui, e eu acho salutar. Se nós temos 5 nomes, eu acho que cada instituição poderia indicar um nome. Não, eu entendi. Mas eu acho salutar que cada instituição indique um nome para fazer parte da comissão, que vai relatar a respeito dela mesma, né, e mais 3 indicados por esse plenário do fórum. Tudo bem para os pastores? Podemos fazer. Pastor Adonias está transformando em proposta. Alguém quer discutir? Não? Só com relação à proposta, é que a minha sugestão é que fossem compostos por 5 pastores, da Ordem dos Pastores, mas que tivesse um de cada instituição prestando assessoria e estando perto, sabendo o relatório que será apresentado. Mas a mesa entende que o grupo ficaria muito grande, difícil de reunir, de trabalhar. Então, pastor Inaldo. Nós não vamos conseguir eleger aqui. Vamos lá. Vamos para as indicações, irmãos. Então nós vamos indicar 3 nomes e pastor Elias já tem que pensar aí o nome que ele vai indicar, e pastor Joase. Então, pastor Joase. Pastor Djalma. Está indicado? Tentando ver, ele está escondidinho ali. Ok, pastor Djalma. Mais alguma indicação? Joase, Djalma. Marcos Batista. Não aceita. Pastor Edil. Não aceita. Certo. Ok. Não pode ser indicado. Pastor Eli. Nós vamos procurar os voluntários, então, né? Faz parte já do assunto. Pastor Christian. Cadê o pastor Christian? Pastor Christian. Pastor Adriano está sendo indicado. Não. Mais alguém? Pode falar, pastor Marcos. Então, faça a indicação, pastor. Indica o pastor Carlos Denardi. Pastor Carlos Denardi. Tem pastor Heber Monteiro também. Pastor Heber. Indicado pastor Heber. Ok. E o 5º nome é o nome do seminário, pastor Márcio. Vou fazer a orientação para esse grupo, irmãos. Nós vamos votar o relator ou nós deixamos que a comissão se reúne e vote o relator? Eles mesmos, né? Então, os nomes são pastor Joase, representante do Seminário Sul-Mato-Grossense, pastor Márcio, representante do Seminário Ana Wallerman, e os representantes da ordem, pastor Djalma, pastor Christian e pastor Heber Monteiro.
Ok? Então temos as 3 associações que estão presentes, estão representadas na comissão. A orientação a essa comissão é que na hora do intervalo se reúnam e elejam o seu relator, para que já em seguida, no momento das perguntas, possam sentar aí meio próximo e já ir conversando sobre as perguntas e respostas e fazendo as anotações necessárias, ok? Nós vamos fazer o intervalo agora, e um intervalo de 10, 15 minutinhos. O pastor gosta de falar bastante, normalmente a gente pede intervalo de 10 e demora uns 20, então eu vou falar que é 5 minutos. O intervalo é 5 minutos, e aí nós voltaremos com as perguntas e respostas. Vamos orar ao Senhor, já agradecendo também o nosso lanche. Tem gente que viajou aí. Pastor Eli levantou rapidamente.